se tem uma coisa que pegava todas as nossas espinhas e dava aquele né, quando a gente era pequeno, era o tal do filme A Hora do Pesadelo, que eu não sabia nem o nome do filme, eu só falava assim, o Fred Krueger já foi embora? E passava tanto, né, gente, o SBT adorava passar esse filme na tela de sucesso. Eu tinha medo, mas mesmo assim, eu queria dar uma olhadinha lá, mas foi meio difícil. Essa foi uma franquia que com certeza durou bastante, acho que uma das que mais durou na face da Terra, né? E alimentou muitos dos nossos pesadelos por aí, dos nossos medos de infância. Mas só que eu descobri que, na verdade, essa história da Hora do Pesadelo, do Fred Krueger, veio inspirado em uma história real. Não só em uma história, mas várias vivências e histórias que aconteceram de verdade. Você tá preparado para relembrar um pouquinho da produção e descobrir que história é essa? Pois é hoje que você vai ver A Hora do Pesadelo no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a entender um pouco melhor sobre esse filme, a gente tem que saber quem que foi o danado criador, porque esse cara com certeza tem alguns parafusos a menos aqui que ele tem que resolver, né? E nós temos que falar do Wes Craven. Você já deve ter ouvido falar nesse rapaz aí, porque ele acabou ficando bem famoso, né? Ele começou a carreira dele em 1972 com um filme que se chama A Última Casa. Só que apesar de ser A Última Casa, parece que foi o início de uma carreira promissora com aquele filme que é tudo igual, né? Que fala do mesmo jeito a mesma coisa. Quadrilha de Sádicos de 77, Benção Mortal de 81 e O Monstro do Pântano de 1982. É engraçado que o pessoal antigamente tinha medo de uns negócios que a gente não tem medo hoje em dia, né? Hoje a gente tem medo de quê? Alguém vai na sua casa sem avisar, um parente que fala que é só uma semaninha. Mas quando o Wes Craven tava pensando pra fazer o próximo filme dele, ele falou assim, o que será que eu podia fazer, gente? Já sei. Eu vou dar uma olhadinha naqueles jornais, porque agora são os anos 70 e eu vou ler jornais dos anos 70, que são os atualmente, né? Não me diga! E ele achou uma matéria sobre um povo que se chamava Hmong. Realmente, eu não sei pronunciar, mas é H-M, soletrando, O-N-G, soletrando, Luciano. Ó, Hmong. Tem que soletrar corretamente a palavra. Que eu tô brincando aqui, mas a história desse pessoal é triste, porque eles são um povo meio que de uma parte da China, que na verdade é uma junção de um pessoal lá do Laos, né, que é uma região, o Camboja e do Vietnã. E meio que esse povo tava tentando fugir da guerra que tava acontecendo lá na região para ir para os Estados Unidos. O que o Wes Craven tava lendo? Que esse povo falava que eles tinham um problema muito grande de trauma da guerra e eles não conseguiam dormir, porque sempre que eles dormiam, meio que os pesadelos deles iam para aquele lugar, eles reviviam aquilo tudo, era muito desesperador, então eles não queriam dormir. E tem registros que literalmente 3 deles chegaram a morrer de sono. Ou então, tipo assim, no meio dos pesadelos deles. É um negócio muito sério, mas que, se você parar pra pensar, dá uma história muito boa. E o Wes Craven começou a trabalhar nessa história que ele estava querendo fazer pro próximo filme em 1981. E como ele tinha lido a história desse pessoal, ele também foi buscando algumas referências da infância dele. E aparentemente ele lembrou de uma coisa que não foi muito legal, assim. Diz ele que uma vez estava olhando na janela assim, menino, ele era um menino novo ainda. Aí ele viu um velhinho que tava lá na calçada andando. Eu imagino com aquele andador assim, sabe? Meio, sabe aquele velho que já tá, né? Já tá meio esse pescocinho pra frente assim, meio corcundinho. Oh, minha nossa, é um entregador de jornais realmente novo. Diz que esse velhinho, do nada, meio que olhou e virou diretamente pra ele, traumatizando a criança para todo o sempre, né? E também ele tinha algumas das ideias lá, mas o tal do Fred Krueger que ele ia criar era pra ser como é que eu vou falar? Uma pessoa que se aproveita de crianças, sabe? Só que nessa época, tinha muitos casos disso. Então ele meio que não quis usar muito essa ideia para ele não ser uma coisa que ele fica meio que se apoiando em outras coisas, para não falar que é tipo uma cópia do que tá acontecendo de real, até porque ia dar muito problema para ele, né? E iam acusar também ele usar essa história para se promover.
É verdade. Mas ele descreveu o Freddy Krueger como um velho, né, misterioso, sujo, um pai desagradável, que atacava as pessoas no momento mais desprotegido que elas estavam. Eu pensei quando eu falei isso no Trono, né? Tem um momento mais desprotegido do que esse, desguarnecido? A sua retaguarda tá totalmente pra fora, gente. Não tem condição, não é dormindo. Mas já que ele estava criando esse vilão, ele também tinha que diferenciar ele do resto, porque tinham vários outros, né? O Leatherface, o Jason já tinha sido criado, né? Então ele falou assim, bom, não pode ser um vilão com uma máscara. Já sei, vão fazer ele cheio de cicatriz, mas vão deixar a cicatriz mesmo, porque ainda vai ter o rosto dele, ele vai ter várias expressões, até porque, né, ele é bem conhecido por e aquelas coisas, aquelas caras e bocas todas que ele faz. E também quis diferenciar a arma do crime, né? A arma do assassino, porque, tipo assim, todo mundo usa uma foice, um machado, você, ai meu Deus, isso é tão demodê, né? Eu quero usar um negócio aqui um pouco diferente. E lá pelo terceiro ou quarto rascunho, ele achou uma luva meio com as tesouras, né? Que ficou meio que emblemático pro personagem. Que eu fico pensando que parece um pouco o Eduardo Mãos de Tesoura ficou maluco, né? Deu a louca no Eduardo das Mãos de Tesoura. Mas não adianta nada você só ter uma ideia. Eu posso ter uma ideia aqui e falar assim, eu vou fazer um net show especial disso, daquele. Gente, a gente tem que vender as ideias. No caso aqui, eu tô vendendo a ideia pra você. Senão você não tava aqui vendo esse vídeo, né? Atenção, atenção, parando a programação para um comunicado muito importante. Na verdade, eu acho que é o mais importante da história do Nerd Show. Um sonho se tornou realidade. Eu sei que você sempre quis comentar nos vídeos, debater comigo aqui, trocar ideia, mas agora tudo isso vai ser possível, porque que rufem os tambores, vai ser lançado o primeiro Nerd Show, o show no teatro. Onde nós vamos gravar um episódio ao vivo aqui do canal e você pode participar, olha só que beleza! No dia 7 de março, no teatro, no Shopping Morumbi, nós vamos fazer o primeiro Nerd Show, o episódio ao vivo do Nerd Show. E você pode participar, você pode estar nessa plateia maravilhosa pra gente fazer muita bagunça, pra gente rir bastante, pra gente... Gente, vai ser muito da hora. Eu tô muito animado com isso. E ó, os dados estão aparecendo tudo aqui na tela. E oficialmente os ingressos estão liberados. Você pode ir levar a família, leva todo mundo. Vamos fazer uma baguncinha lá no teatro. Falar de uma nostalgia, só que ao vivaço, olha só que da hora. Então tô esperando você lá, lugares limitados, corre, porque eu não sei quando vai ter outro, mas vai ser um negócio único. Então, vamos lá. Tô esperando você no Nerd Show, o show. Para você comprar o ingresso, você pode clicar no primeiro link da descrição ou pode apontar sua câmera pro QR Code que está aparecendo aqui, mas não perde tempo, hein? Depois você não vai chorar, não. Mas em 1982, ele começou a procurar alguns estúdios para mandar essa ideia, para ver se assim, interessa, aceitas, vamos fazer negócio? E talvez não, né? Muitos deram negativa. Não. Inclusive, o primeiro que ele procurou foi a Disney, que se interessou. A Disney interessou fazer o Freddy Krueger? Pois é, só que ela falou assim, Wes Craven, me interesso muito em fazer o seu filme, só que, você sabe, né? Tem que tirar um pouco do sangue, tem que ser um filme mais adolescente. Mas se você fizer as alterações, o Donald vai passar o dinheiro. Ai, que delícia! Mas aí o Wes olhou assim, esse rato tá com a voz muito estranha, eu vou... Não quero... Obrigado, gente, obrigado, seu Bico, eu não tô afim, não. Aí a Universal, né, falou não. A Paramount falou assim, claro que não vou de jeito nenhum. Mas a New Line Cinema, ela é, na verdade, uma distribuidora, né? Eles distribuem, tipo, depois que o filme tá pronto, eles vão, mandam pro resto do pessoal. Ok. Só que eles falaram assim, talvez seria uma coisa bem interessante da gente pegar isso aqui como uma chance pra gente conseguir produzir o nosso filme. Será que a gente podia fazer isso? Vamos tentar, vamos apostar. Só que eles não tinham dinheiro suficiente, né? Eles não eram eles eram distribuidores, não é o povo rico que faz filme, tipo a Disney, Universal e tal. E aí começaram a fazer a rifa, né? Que é tipo assim, gente, nós estamos angariando fundos aí, né? Vai ter um Palio 97 como prêmio, vocês podem investir na gente aqui. E 70% do valor que eles receberam, eles ganharam de 2 investidores ingleses. Ganharam não, né? Eles querem dinheiro. Teve uma distribuidora de VHS também que deu mais 20%, 70%, mais 20%, 90%, e tá faltando 10%, né? 10% foi um dos produtores do massacre da Serra Elétrica de 1974. Sabe aquele negócio que você...
né, vou apostar aqui, vai que vai. Só que o filme era meio maluco, assim, né, e o Wes Craven falou que durante as gravações, alguns investidores pensaram assim, vou tirar meu investimento aí, esse negócio não vai prestar não, mas não aconteceu, ainda bem pra eles. Bom, mas agora tava na hora da gente colocar os pingos nos is, né, os atores em seus devidos papéis. E o David Warner foi o primeiro a ser escalado para ser o Fred Krueger, mas, né, como a gente vê aqui em várias histórias de filme, a primeira opção nem sempre é a que fica, e nesse caso não é diferente, porque ele disse que desistiu por conflitos de agenda. E para substituir esse ator, o Wes Craven falou assim, e se a gente chamasse o Kenny Hodler? Ele falou assim, rapaz, mas esse aí não é aquele menino, filho da dona Mariazinha, que por acaso é o ator que fez o Jason? Ele falou assim, é ele, né, assim, não que você esteja querendo utilizar, mas ele já tinha um porte mais patolinha, ele era forte, assim, só que ele foi convencido pela produção lá de que, tipo, mas na sua história aqui, ele não é fortão, não faz sentido nele, nada ele ser fortão. Eu falei assim, tá bom, vamos ver um próximo ator, então. Foi aí que eles acharam o Robert Englund, que a produtora lá, né, apresentou que é o Robert Englund, Wes Craven, sucesso mundial, se abracem. Pra Nancy, né, que é a menina lá do papel do filme, ele falou assim, eu quero uma pessoa que não seja muito hollywoodiana, assim, sabe? Ele queria uma gente barata. É o código, a gente conhece. E ele chamou a Heather Langenkamp, que bateu 200 meninas, não bateu literalmente, né, mas ela venceu aí as finalíssimas de 200 meninas e pegou o papel. E com um orçamento que não era dos maiores, claro que a gente tá falando em Hollywood, né, gente? Então eles tinham um orçamento de mais ou menos $1.100.000. E eles queriam um cara lá pro papel de Glenn, mas não queria assim, gente, não tô podendo gastar. Aí eles quiseram apostar numa pessoa mais desconhecida, assim. Tinha um menino, aí eu falei, nossa, minha filha falou outro dia, chama Depp, Johnny Depp, menino novo, o menino sex symbol do negócio, com certeza ele vai aceitar esse papel, apesar que ele não vai vingar muito, né, mas tudo bem. Quase capturaram Capitão Jack Sparrow. Uma curiosidade é que o Charlie Sheen, que era tipo o adolescente prodígio da época, foi convidado para o papel, mas não aceitou. Não é que ele não aceitou, né? É que ele cobrava muito caro, né? Então aí limaram. E as filmagens começam em 1984 com uma duração recorde, eu diria, de 32 dias. E olha só pra vocês verem os negócios, mais de 500 galões de sangue falso foram utilizados. E uma outra curiosidade, sabe aquela cena que o Fred Krueger tá lá na banheira? Aquilo ali é um trauma pra mim. Você tá na banheira com as perninhas abertas ali, ó. A zona do agrião totalmente exposta, dos dois lados, do hemisfério norte e do sul. Aí aparece o Fred Krueger, aquela cena lá, que ela é puxada e tal. Eles colocaram só a banheira por cima, embaixo tinha uma piscina mesmo pra fazer aquela cena, né? Um negócio interessante. E também eles tiveram muitos problemas, além de vários outros, né? Mas também com a criação de nevoeiros. Por quê? Porque um nevoeiro você tem a máquina lá de névoa, e é um negócio pro filme de terror, pra dar aquela ambientação. Assim, cuidado, o que é isso atrás de você? Só pra te dar um susto. Só que nas locações lá batia muito vento, né? E várias cenas do filme era pra ter nevoeiro lá, mas ficou pelado, né? Ficou sem nada. E quem produziu a trilha do filme foi o Charlie Bernstein. Inclusive, foi ele que fez a música tema lá no fundo, Fred, não sei o quê. Fred vem te pegar. 3, 4, fecha bem o quarto. 5, 6, segura sua cruz. E na verdade essa é uma cantiga real, né? Meio de Dona Chica, só que é 1, 2, bucket my shoe. Rapper. Renato Net Show Rapper. E o enredo, né, pra quem nunca viu esse filme, é aquele esquema, né, uns adolescentes lá, aí eles começam, estou sonhando com alguma coisa, oh meu Deus do céu, e eles ficam meio com medo, até que eles veem que o negócio é meio que real, porque um acorda lá com as costas todo arranhado, uau, né, todo arregaçado, e eles percebem que quando eles estão dormindo lá, aí que é o perigo, né, eles precisam ficar acordados, ou acordar do sonho pra se livrar do Fred Krueger, que por acaso ficava na rua Elm Street, que ele era, né, coisava, ele era do mal lá, com as crianças e tal. Só que aí ele foi descoberto e foi queimado vivo pela população. E agora, teoricamente, ele quer vingança, né? Do espírito dele e tal. Ele virou uma possessão, um trem lá. O filme, depois do lançamento, chegou a receber até censura lá nos Estados Unidos, né? A classificação foi R17, para 17 maiores lá dos anos que pode assistir. Mas esse filme,
de um orçamento baixo, com os meninos Johnny Depp que ninguém conhecia. Foi um sucesso instantâneo, lançado em 1984. Eles recuperaram o valor que eles tinham dado lá na primeira semana de lançamento, né? E o filme começou com aquele efeito burburinho, sabe assim, você viu, menino, aquele filme? É mesmo? Mas sangue rola 500 por galão? O que? O Renato Nerd fazendo vídeo? Nossa, você vai lá, você vai ver, menino. Aí, meu filho, o negócio estourou, rendendo mais de 25 milhões de dólares só nos Estados Unidos e bateu 57 milhões de dólares mundialmente, sendo um dos primeiros filmes rentáveis do menino Wes Craven, né, que só tinha falhado miseravelmente, feito um filme ruim pra caramba. Eu não vi nenhum, mas eu estou chutando que é ruim, né, porque é uns nomes meio... a coisa do pântano. Assim nascia mais uma franquia do gênero slasher, né? Aquele que você sai batendo e slash, sangue, pra tudo quanto é lado, né? E daí pra frente vários filmes do Fred Krueger vieram. Só que na hora do Pesadelo 2, né, o negócio realmente se tornou um pesadelo. Por quê? O Wes Craven não tava gostando muito dos rumos que o projeto tava tomando. Por exemplo, assim, tinha uma história de possessão demoníaca do Fred Krueger que ele ia entrar num periquito, ia se fundir com... Até eu falando aqui, eu já ia desistir. Eu tô quase levantando aqui e indo embora e o negócio nem é meu. E ele também não tava querendo que o negócio tornasse uma franquia e tal, né? Aí, tipo, tiver que trazer um outro diretor, que nesse caso aqui foi o Jack Sholder. No final, o enredo fechou naquele negócio, né? Uma família se mudou pra rua Elmer lá, Elmer Street, aí o adolescente, oh meu Deus, tô tendo pesadelos. E agora o Fred Krueger conseguia possuir as pessoas. Uma curiosidade é que a gente pode falar assim, ah não, mas isso aí qualquer um faz, é videozinho no YouTube, né? Você deve pensar aí também. Claro, na verdade tem que ser idiota igual eu, no mesmo nível pra mais, né? Mas aí tentaram pegar assim, ó, já que é o Fred Krueger de máscara mesmo, vamos pegar um ator qualquer aqui, ó, colocar a máscara nele e vamos filmar. Vai ser a mesma coisa. Ih, meu filme ficou horrível. E a única cena que sobrou disso tudo foi uma cena no chuveiro lá, que tinha um assassinato no chuveiro. Ficou só isso aí. O resto não sobrou nada. Tiveram que pôr o rabinho entre as pernas e chamar o Robert Englund de novo. O filme foi lançado em 85, né? Mas ele recebeu uns 30 milhões de dólares, que era uma coisa que eles não... Tipo, eles já tinham investido mais, sabe? Nessa sequência, eles não receberam tanto de volta assim. Foi... ok, tudo bem, mas ainda são 30 milhões de dólares. Uma coisa que eu não tinha percebido é que o filme entrou na cultura gay americana, assim, tipo, depois ele virou um cânone disso. Aí eu fiquei pensando assim, mas por que será, né? Mas é porque depois eu vi que na verdade o filme, ele é meio... Como é que eu vou dizer? Ele tem algumas mensagens, né? Se é que a gente pode dizer assim. Principalmente com o protagonista. Que a gente tem que olhar isso aqui e ver que é uma quebra de paradigma gigantesca, principalmente para a época, né? I simply did not have the self-awareness to realize that any of this might be interpreted as gay. And I actually don't think that originally Jesse was written as a gay character. I think it's something that happened along the line by serendipity. Bom, mas agora vem a Hora do Pesadelo 3. Os Guerreiros dos Sonhos. Os guerreiros dos meus sonhos são Goku, Naruto, Ikki de Fênix, são os guerreiros do meu sonho. E fala quais são os guerreiros do seu sonho aí. Com a direção agora, né, com outro diretor que é o Chuck Russell, que por acaso, se você não viu ainda a história do Máscara que a gente fez aqui, a verdadeira história do Máscara, que é bem mais cavernosa do que você imagina, vai ver esse vídeo aqui, vou deixar aqui no card, porque... que videozinho, hein, bicho? E o Wes Craven não fez esse filme porque ele tava fazendo outro filme lá, A Maldição de Samantha, né? Aí ele não teve tempo. Foi lançado em 87, né? Ele gastou mais ou menos uns quase 5 milhões de dólares e rendeu seus quase 45 milhões de dólares. Ou seja, comercialmente foi um sucesso. Ele teve umas críticas melhores do que o filme anterior, mas teve um probleminha aqui. Sabe aqueles... quando o povo começa a pôr bobagem demais? Eu não posso falar nada porque eu ponho muita bobagem, né? Eu sou meio palhaço. Aí o povo começou a pôr umas palhaçadas no filme e isso sim foi muito criticado. E também um pouco da falta de carisma dos personagens. Que assim, oi, eu sou o Fred Krueger. Haha, é mesmo? Hahaha, sabe? Em nome de Eric, príncipe dos duendes, demônios sumam!
E um jogo inspirado no terceiro filme foi lançado em 1990 pela Rare. Eu tô doido pra fazer um vídeo falando da história da Rare. Eu já falei de Donkey Kong aqui, vocês têm que assistir, mas a Rare é a empresa que sumiu. Eu queria falar porque ela fez tanto jogo bom. Se vocês quiserem, me dá uma anotada aí e manda nos comentários. E depois veio A Hora do Pesadelo, o Mestre dos Sonhos. Lançado em agosto de 88, que ficou durante 3 semanas no topo das paradas de sucesso. Não era música, né? Na verdade, era um filme, dos filmes. Teve um orçamento de 6,5 milhões de dólares e recebeu quase 70 milhões de dólares. É um dinheiro bom para um filme de terror slash, né? Hoje em dia eu não sei se vocês lucram isso tudo. E tem um outro detalhe que você não percebeu nesse filme. Mas olha essa imagem aqui, ó. Olha aqui, ó. Dentro desse negócio aqui, ó. Você tá vendo aqui bem no cantinho? O que é? Ah, é um lembrete do clube de canais do Nerd Show! Gente, pra quem não tá sabendo, o YouTube tem uma função que se chama Clube de Canais, né? Seja membro, pra você ser membro do canal. E nós temos o nosso Clube Nerd Show aqui. Só explicando pra quem não conhece, ó, é a mesmíssima experiência. Você não precisa mudar nada na sua vida se você não quiser. O Nerd Show está aqui pra você, de vento em popa. Mas, se você quiser um Plus, você pode ter isso. Com 3 níveis. Você pode ser um pãozinho de queijo Plus, um pãozinho de queijo VIP e um pãozinho de queijo Premium. E cada um tem as suas recompensas, por exemplo. Tem o logo de verificado do canal, você vira membro. Você vai poder participar em chats quando a gente fizer live exclusivo para membros. Você vai poder, por exemplo, assistir os episódios antecipados quando eu posto a agenda da semana, sabe? Tem isso também. E você pode até ter o seu nome aparecendo aqui nos agradecimentos no apoio do canal. Então, para você saber todos os planos, tudo que acontece, você pode clicar em Seja Membro aqui ou acessar o QR Code aqui, pega a câmera do seu celular, aponta aí para você ver tudo que a gente tá oferecendo, tá bom? Mais uma vez, não é obrigatório, é só para quem quiser uma experiência a mais do Nerd Show. Mas agora, seguindo, mais um detalhe aqui é que por conta desse filme eles fizeram um spin-off, que é como se fosse um pedacinho, que era um programa de televisão, sabe? Tipo, levemente inspirado, que chamava Freddy's Nightmare, que ficou na televisão de 88 até 90, em que o Freddy Krueger contava umas histórias de terror, né? Springwood's nightmares are just beginning. É meio que Eu Vir a Rainha das Trevas. A gente tem que fazer um vídeo sobre Eu Vir a Rainha das Trevas, hein? Pensando aqui. Mas depois veio A Hora do Pesadelo, o pesadelo final, porque a New Line Cinema já meio que já tava trocando tanto de diretor, já tinha tantos problemas, né? Aí meio que a produtora lá falou assim, não, pode deixar que eu dirijo esse negócio aqui. E esse filme realmente a gente pode falar que foi um filme só de comédia, né? Foi lançado em 1991, teve assim uns 22% de aprovação. E melhor deixar quieta essa franquia pra lá, né? Apesar que nos próximos anos elas voltaram com um personagem, até em Fred vs Jason e muita coisa. Bom, mas apesar de não ser aquela coisa que já foi, algumas tentativas de remake, inclusive recentemente, né? A Hora do Pesadelo com certeza é um daqueles filmes que você tem que assistir, pelo menos pra você dar o seu pitaco. Você pode ver a reação do seu filho quando ele assiste, que ele vai ver uma coisa completamente diferente, e a gente pensar que a gente tinha muito medo daquilo, né? E pensar que isso tudo veio baseado em uma história real, uma história bem triste, mas que trouxe muito tempo de entretenimento para nós. Eu sou Deus. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você curtiu, ó, vai pra puta. Vai para outro vídeo para você assistir mais coisas aqui que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente tem daqui para frente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!